irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. É para nós uma alegria mais uma vez estarmos juntos nessa programação para recebermos de Deus as bênçãos que Ele tem provido para nós desde antes da fundação do mundo. Então vamos apreciar a preciosa voz do nosso profeta na mensagem Eu Sei, no parágrafo 75. Veja, foi necessário uma crucificação. It takes a crushing of a flower to bring perfume from it. É necessário o esmagamento da flor para extrair o seu perfume. It takes a crushing of a life to get the best out of it that there is. É necessário o esmagamento da vida para extrair o que há de melhor nela. That's the reason Jesus had to be crushed to bring forth what he was. Esta é a razão pela qual Jesus teve que ser esmagado para produzir o que ele era. He cannot stand before the crucifixion and say, all power in heavens and earth is given in my hands. Ele não pôde se levantar antes da crucificação e dizer: todo poder nos céus e na terra é dado em minhas mãos. But after the crucifixion, he could stand and say, all power in heavens and earth is given into my hands. Mas depois da crucificação, ele pôde se levantar e dizer: todos os poderes nos céus e na terra são dados em minha mão. But what did it do? Mas o que fez? It taken crucifixion first. Foi preciso uma crucificação primeiro. It taken the Graças a Deus que chegamos em mais uma programação como essa, fortalecidos pelo que já temos ouvido. O profeta fala coisas tremendas nessa mensagem, eu sei, que realmente nos estimula a continuarmos. Mesmo olhando para nós, vivendo tantas fraquezas, tantas dores e lutas, mas ele nos convida a continuar. Porque às vezes nós pensamos que o caminho tem que ser largo. Às vezes nós achamos que a porta está muito apertada. Porque todos os dias nós encontramos lutas, provas, pressões sobre nós. Mas o irmão Branham fala em uma de suas mensagens, eu não me recordo agora, ele diz o que seria de nós sem a pressão, e ele chega a dizer o seguinte: nós seríamos apenas uma boneca de pano. Uma boneca de pano não tem sentimentos, não se move, não vive, não existe. É apenas algo inerte. Então a pressão é boa, a pressão nos faz nos esforçar para ser melhor. E nós sabemos que tudo que se passa em nós, tudo foi primeiramente, previamente sentido pelo Senhor Jesus Cristo. E Ele mesmo, Paulo, nos convida a sermos imitador dele como ele foi de Cristo. E Paulo disse: cumpro em meu corpo o resto das aflições de Cristo. E ainda resta um pouco para cada um de nós, para cada era, porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E o Evangelho não muda. O Evangelho que foi estabelecido pelo Espírito Santo no livro de Atos, capítulo 2, é o Evangelho que perdura até os nossos dias. E aquela promessa que foi feita ali, ela perdura enquanto Deus estiver chamando. Então, às vezes é necessário situações difíceis para que o melhor daquele homem possa ser mostrado. O irmão Branham diz assim, veja, parágrafo 75 da mensagem Eu Sei, foi necessário uma crucificação. Falando de Jesus. Foi necessário uma crucificação para quê? Para fazer Jesus aprender? Para fazer Jesus conhecer? Para fazer Jesus entender algo? Não. Ele já sabia de todas as coisas. Como disse João, o varão que está no meio de vós, ele foi antes de mim. Mas aquela crucificação foi necessária. Para quê? Para pagar os meus pecados, os teus pecados, para nos dar esperança. Porque sem o Evangelho, nós andaríamos sem destino e com um único destino, a perdição eterna. Mas foi necessário uma crucificação. Foi necessário aquele momento
Agora nós sabemos que a crucificação é algo terrível, era uma das piores formas de uma pessoa ser executada naquele tempo, porque era algo sofrido, era algo que prolongava o sofrimento, até o ponto da pessoa ter os seus membros inferiores quebrados para poder agilizar aquela morte. Então era um momento terrível, e geralmente eles colocavam aquelas pessoas que iam sofrer aquela sentença em lugares públicos, e ele era despido por completo. Então aquela pessoa passava por um vitupério terrível, além de dores, sofrimentos, escárnio, ele passava por uma vergonha completa. Então aquele momento foi necessário. Então às vezes é necessário para nós também um pouco desses momentos difíceis. E Deus sabe como fazer as coisas. Nós temos que confiar nisso. Às vezes vem condições estranhas, condições adversas. Geralmente o vento está contra nós. Veja bem, quando você vê aqueles barcos à vela, e quando está naquele mar calmo, aquela maresia, aquele momento tranquilo no mar, aquilo é o pior momento para aquele barco, porque ele não consegue se deslocar, ele fica à deriva da maré. Mas quando o vento começa a soprar e começa a forçar aquela vela e o barco pende para um lado, então aquele momento de pressão é o momento que ele aproveita para se desenvolver, para se deslocar, para viajar. Então Deus sabe como fazer as coisas. O irmão Branham diz assim: é necessário o esmagamento da flor para extrair o seu perfume. E quando nós vamos em São João, no capítulo 19, versículo 17, deixa eu ler para ficar mais preciso e mais seguro. Ele diz assim, capítulo 19, versículo 17: e levando ele as costas da sua cruz, falando de Jesus, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Esse foi um momento difícil, esse foi o esmagamento daquela flor. E esse momento, ele chega para mim, chega para você também. Porque nós somos o quê? Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Agora a Escritura nos diz: se é certo que com Ele padecemos, também com Ele nós reinaremos. O Branham continua dizendo: esta é a razão pela qual Jesus teve de ser esmagado, para produzir o que Ele era. Ele não pôde se levantar antes da crucificação e dizer: todo o poder me é dado nos céus e todo o poder nos céus e na terra é dado em minhas mãos. Mas depois da crucificação, ele pôde se levantar e dizer. Então, para nós, que às vezes passamos por momentos difíceis, nós não entendemos naquele momento. Aquele momento, às vezes, para nós, é um momento de dificuldade, de dor, de angústia. Essa enfermidade que talvez você esteja passando agora, te limitando, até mesmo no teu andar, no teu mover, isso é difícil, não é fácil, nós sabemos. E quem realmente sente o sapato apertando é quem o está calçando. Por isso que às vezes não é bom nós comunicarmos a outras pessoas o que nós estamos passando. Porque às vezes nós não comunicaremos corretamente. E ela também não entenderá corretamente. Ou por não estar passando o que nós estamos vivendo naquele momento, ela não vai dar a devida importância que nós às vezes estamos precisando ouvir. Não vai ter as palavras talvez de consolo. Por isso, se Deus nos dá uma experiência, mesmo em momentos difíceis, nós temos que comunicar a Ele com oração,
Nós temos que chegar a Ele. E nós temos que entender a nossa situação. Sabemos que tudo nós extraímos da Bíblia. O melhor vem do Evangelho. Mesmo nas horas difíceis, vem do Evangelho. Paulo, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, ele diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Não é isso. Essas dores e aflições, ela não aflige a nossa carne. Pelo contrário, às vezes essas aflições estão em nossa carne para afligir a nossa alma. E nós passamos por momentos difíceis. E Paulo continua dizendo: mas sim contra os principados e contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós sabemos que muitas são as aflições dos justos, mas Deus faz o quê? Os livra de todos. Então, se chegamos nesse momento, nessa noite, meu irmão, meu amigo ouvinte, é porque fomos vencedores. Nós temos que apenas olhar pelo prisma espiritual, sabendo que Deus não nos abandonou em nenhum momento desse dia, mas permaneceu conosco. E se chegamos nesse momento, nesse horário, nessa programação, foi porque Ele foi misericordioso e nos ajudou a passar por cada luta, por cada prova que Ele permitiu vir sobre nós. Mas Ele permitiu já dosando essa luta, já dosando essa prova, deixando ela chegar para nós na quantidade, na dose, para ser um remédio. Deus não deixa ela vir em doses exacerbadas para se tornar veneno. Porque nós sabemos que entre o remédio e o veneno, basta você ao multiplicar a dose. Então sabemos que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Temos que crer assim, temos que aceitar assim e temos que viver e prosseguir assim. Amado Deus, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor nos dá, sabendo que não somos dignos, sabendo que nada fizemos para merecer a tua graça, mas aquele esmagamento no Calvário nos providenciou, nos concedeu estarmos juntos nesse momento em torno de tua palavra, sendo abençoados pelo Senhor. Obrigado, Senhor, e nos despede e nos dá uma boa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Se na verdade fosse em dinheiro que a humanidade fosse pagar tão grande dívida, tão alto preço, bem reconheço, verbas não há. 33 anos de sofrimento, quanta tormenta ele sofreu. Foi rejeitado, crucificado para comprar você e eu.
sou devedor. Grande é a dívida, preço de sangue, muitas feridas. Sou devedor da minha vida, pois lá na cruz a morte foi vencida. Em minha Bíblia, quando estou lendo, vou revivendo a triste cena. Eu vejo um homem sofrer calado, ser imolado. Ninguém tem pena. Vejo seu rosto ensanguentado, vejo em seu lado outras feridas, espinhos cravos, e nesse alvo vejo o resgate da minha vida. Sou devedor, grande é a dívida, preço de sangue, muitas feridas. Sou devedor da minha vida, pois lá na cruz a morte foi vencida por Cristo Jesus, meu Senhor, e Ele já ressuscitou